Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você aprender a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad e hoje a gente está aqui começando uma nova série desse nosso Profadcast que se chama Papo com Milionários. E para começar, para abrir essa série aqui, ninguém melhor do que o nosso pai dos investidores Profad, Renan Diego. E aí, Renanzão? Show de bola, bom demais, bom demais. Hoje a gente começa aí um projeto novo, que a ideia é a gente convidar, né, vários milionários para vir aqui bater um papo, a gente entender um pouquinho, hackear a cabeça desses milionários para a gente entender sobre como que é a mentalidade de uma pessoa que não era milionário e conseguiu chegar no milhão, e quem já era milionário conseguiu, né, manter esse milhão, porque tem muita gente que perde esse dinheiro no meio do caminho, né? Então acho que vai ser muito legal e muito prazeroso ser o primeiro aqui, né? E só porque o dono é tipo da bola, né? No futebol, né? Ah, o dono da bola tem que ficar no time, né? Então a gente já começa aqui abrindo, mas eu sempre falo assim, Matheus, cara, busca tirar tudo que puder aqui pra ajudar a galera que tá acompanhando a gente, né? Porque eu acho que o objetivo dessa série nova dentro do nosso podcast é a gente, de fato, hackear. As pessoas terem um quadro onde eu não tive essa oportunidade. Eu tive que meio que ir hackeando ao longo do tempo e que demorou muito mais tempo do que se eu tivesse já, vamos dizer, a visão e a mentalidade de cada milionário, a gente hackeando passo a passo, episódio a episódio. Então, nosso objetivo é isso, ajudar a galera a como que os milionários pensam na vida real, como que eles pensam não só no livro, como que eles agem numa vida real, contando a história dele, como é que foi a infância, como é que ele veio, o que que ele lutou, o que que ele fez. Então, acho que a ideia é essa e vai ser um podcast muito inspirador e principalmente que vai te ativar para você começar a aplicar tudo que a gente vai trazer de resultado e trajetória de cada milionário. Então, eu sempre falo, 1 milhão deixa a pista. Com certeza. É só você seguir, né? Massa. Show de bola, Renan. E pra gente começar, cara, de fato, assim, como que você se tornou um milionário? Se você for colocar lá desde quando você começou, passava na tua cabeça, não passava? Como que você se tornou um milionário, Renan? Cara, então, vindo lá de trás, né? Eu venho de uma família muito rica. Brincadeira. E ó, Renan, isso aí é interessante que você falou, porque muita gente que te vê hoje, que vê, você é milionário e tudo mais, acha isso, e isso muita gente pensa até dos milionários. Então, explica pra gente como é que você se tornou. Cara, então, na realidade, olhando pra trás, eu nem imaginava que seria possível. E aí, vou trazer lá da origem pra galera entender um pouquinho. E no meio da jornada que teve essa virada de chave que eu vi que realmente era possível, né? E aí depois que você vê que é possível, cria um plano de ação e não para. Acho que isso aqui é o resumo de tudo que eu vou contar, só que a gente vai detalhar. Então o primeiro passo foi, cara, minha família. Eu nunca tive alguém na minha família que fosse investidor sequer. Então eu sou o primeiro investidor da minha família. A minha família é lá de Belém do Pará, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai fez Maria Mercante e minha mãe era professora. Quando veio pro Rio de Janeiro, trouxe meu irmão bem pequenininho. Uhum. E eu já nasci aqui no Rio, minha irmã também. Mas a minha família lá em Belém, ela ainda é bem humilde, né? Então você vai na casa da galera, é bem humilde. Minha avó era lá do interior do Pará, lá do Acará. Então, entendi. As histórias que ela conta é aquele lance de, tipo, criou os 3 filhos sem pai, e era comida pra eles e não tinha pra ela. Então, foi um negócio muito, muito doído, né? Eu falo, graças a Deus, eu não passei fome. A gente sempre teve muita luta, né? Mas eu não passei fome. O meu pai já passou fome. A minha avó já passou fome. Então, é algo assim que conhecer a origem da tua família, eu acho que é importante para te dar um estalo e falar assim, cara, eu não posso passar por isso e, na realidade, eu não posso deixar que a minha família passe por isso. Ou seja, as gerações, os filhos que eu pretendo ter, a nova família que eu pretendo formar. Então, acho que ali, olhando para trás, né? Lá atrás a gente não percebe muito isso, mas o que eu tinha muito de desejo era eu preciso dar algo melhor para minha avó, que passou tudo esse perrengue, para o meu pai, que passou fome, e para minha mãe, que também, né, veio de uma família que foi, sei lá quantos irmãos eram, acho que eram 6 ou 7 irmãos. Caramba. Então assim, sempre bem difícil. E a virada de chave foi, eu nunca tive um papo com meu pai ou com a minha mãe sobre vai empreender, vai investir, você precisa ganhar dinheiro. Não, o papo era de pais tradicionais, que é o quê? Vai estudar para arrumar um bom emprego e conseguir ter uma família. E nesse vai, estuda, vai fazer um concurso público, ter estabilidade,
Aí comecei, aí estuda, faz colégio militar, faz prova pra colégio militar, faz prova pra isso, pra aquilo outro. Acabou que eu não passei em nada. É mesmo? Graças a Deus, né? Mas se a gente for pegar a tua jornada assim, quando você veio pra cá, teus pais vieram pra cá, você era bem pequeno, e aí, então tinha essa mentalidade nos teus pais de você estudar e ganhar, ter um bom emprego, né? Passar por um concurso público, e foi isso que você seguiu? Como é que foi a tua parte de faculdade, de estudos? Você foi para esse lado de concurso público e foi efetivado, não passou? Como é que funciona? Eu sempre tentei desde criança, né? Passar ali, escola naval, colégio militar, aquela história toda, AFA, tudo isso, né? E eu nunca fui uma pessoa, eu sempre falo, eu nunca fui fora da média de inteligência, né? Eu nunca fui o mais inteligente da sala, eu nunca fui o aluno que tirava mais notão. Eu sempre era o cara que sentava lá atrás, fazia bagunça, era expulso da sala. Eu era esse cara, literalmente. Não era o famoso CDF, aquele que fica lá na frente, primeira carteira. Eu brigava na escola, minha mãe já chamava, eu apanhava em casa e apanhava lá. Pensa num baixinho abusado. Caraca. Eu ia partir pra cima de 5 e tomava porrada. Uma pessoa comum mesmo. É muito louco essa parada. Mas enfim. E como que foi na minha trajetória? Eu fiz vários concursos, não passei. Uhum. Mas como eu falei, eu nunca fui o mais inteligente, mas eu sempre fui muito dedicado. Eu sempre fui esforçado. Eu falo que o que eu não tinha de inteligência, eu tinha de esforço. Então eu acordava às 5 da manhã para estudar quando tinha prova, porque lá em casa era uma casa pequena, e eu lembro que meu pai ele trabalha embarcado, até hoje. E assim, ele sempre escutou televisão muito alta, e hoje eu entendo por quê, porque ele sempre trabalhou na praça de máquina. É muito barulho. Uhum. E aí a audição dele já foi comprometida. Então eu não conseguia estudar. A sala, né, eu ficava vendo televisão e eu ficava na cozinha, que era a mesa, só que é como se fosse o mesmo ambiente, que era uma apartamento bem pequenininho, lá no Meyer, na Fábio da Luz, né? E aí eu tinha que acordar mais cedo pra estudar, pra ficar calmo, silêncio, que eu conseguia focar. E aí beleza, depois eu fui, né, apesar de eu ser um cara não muito inteligente, mas eu era dedicado, eu estudei numa escola que era uma escola municipal, né, Francisco Jobim, no Meyer. E ali, vamos dizer assim, teve uma época que quem se destacava nas escolas municipais tinha a oportunidade de ir para uma escola estadual, só que era uma escola onde os melhores alunos do município iriam para lá para o segundo grau. E aí, essa galera tinha como você fazer um curso técnico no Cefet, que é a Escola Técnica Federal. Isso. E aí, assim fui, né? Aí fui pra lá, na época, meu pai falou, faz telecomunicações, que é o auge, né? Sei lá, quando que foi isso? 2001, 2000, sei lá. Deve ser alguma coisa assim. E aí, era a época da telecomunicação, né? Lance de internet de escada. Então, isso aí é o futuro, telecomunicações. Aí eu fiz a provinha pra telecomunicações, não passei. Aí eu fui aprovado pra mecânica. Né? Aí eu falei, mecânico, o que é isso? Nem sabia o que era, mas meu pai, não, é bom, é o que eu trabalho aqui também e tal. E aí eu fiz o curso técnico junto com o estudo, então eu estudava no Cefet e o ensino normal no Horácio Macedo, que é uma escola estadual. E ali, né, você vai se formando e tudo mais. Isso porque eu já estava frustrado que eu não tinha conseguido realizar um sonho que era ser jogador de futebol, né? Porque eu joguei no Flamengo. É mesmo? Na divisão de base, Mirim, ganhava uma remuneração lá, acho que eram uns R$160 na época, 190, alguma coisa assim. Mas pro moleque de 13 anos, em 2000 e sei lá quando... Não, 1999. Foi isso. E nessa época devia ser um bom dinheiro. Assim, considerável, uma ajuda de custo, comprei né? um cavaquinho. Eu tocava pagode também, velho. Ih, rapaz, então aqui eu sempre gostei. Eu sempre gostei de... Eu fui lá na frente e voltei, mas eu sempre gostei de, sei lá, de pagode e futebol, né? Aí aprendi a tocar cavaquinho, tinha um grupo de pagode. E aí, na época, a gente recebia lá... A gente era pago tocava num bar a noite toda e ganhava prato de comida. Linguiça, frita, refrigerante, batata frita. A gente ficava feliz da vida, né? Bem isso. E aí eu tinha sonho de ser uma pessoa famosa. Eu queria ser o jogador de futebol. Aí, comecei a ir pro lado do futebol. Aí, acabou que teve um problema lá no Flamengo, na época que eu fui, que descobriram um gato. Gato é quando tem uma pessoa, uma criança, né? Sim. Que é acima da idade, mas falsificaram a certidão de nascimento. Aí, ou seja, a pessoa tinha uns 4 anos a mais do que a gente, e aí a gente perdeu não sei quantos pontos e a gente não foi campeão. A gente estava como primeiro e perdemos. E aí, quando a gente perdeu, aí mandou uma galera embora, né? Aí nessa que mandaram a galera embora, eu fui embora também, só que o diretor técnico na época me chamou num canto e falou, você não ia embora. Você só foi embora porque você não tem empresário. Tá aqui, ó. Aí tava lá a lista de quem ia subir pra divisão acima
do treinador. Papel do treinador. Aí tava arriscado meu nome, colocaram o nome de um outro centroavante, que eu jogava de centroavante, e a assinatura dizendo quem era lá o presidente na época. Ou seja, era um empresário que fez a parada. E aquilo me deixou meio frustrado, sabe? Eu falei, pô, mas como assim? O treinador tinha me colocado, eu não fui. Aí nisso com 13 anos, né? Aí, beleza. Aí depois tive a oportunidade de jogar, ir lá pra São Paulo jogar. Aí meu pai falou, tinha passado já na escola técnica, meu pai falou, você não vai não. Porque, cara, pra ficar isso, a gente não tem empresário. Você vai pra lá, você vai perder estudo, porque meu pai via a galera que era de fora, que morava numa casa aqui do Flamengo, que, cara, era só sacanagem, era só, não tinha estudo, enfim. Né? Por mais que o Flamengo pedia pra estudar, mas é aquele lance, passou. Né? Mas meu pai via que não ia ter futuro. Ele falou, acabou cara, que... se você não... se não der certo aqui, alguém te sacanear no meio do caminho, você não for jogador de futebol, você também não vai ter estudo. E aí você vai ficar perdido. Ele falou, não, você vai arrumar alguma coisa por aqui, vai estudar a escola técnica. Aí assim fui. Escola técnica, depois eu não voltei pro meio do futebol, né? Até joguei um ou outro e tal, mas não me profissionalizei. Parou ali, não voltou mais. E aí eu comecei a tocar pagode. Aí eu falei, não foi no futebol, vai no pagode. Eu gostava pra quantos anos mais ou menos, Renato? 13 anos de idade. 13. Aí joguei no Flamengo com 13, aí saí com 14, por aí assim. Aí já tocando pagode com 14, 15 anos. Que legal. Já, o negócio era já doido. por um prato de batata frita e bife, né? Aí, e assim, era bem legal, porque assim, me deu uma experiência muito grande, sabe? Trabalhar na noite, assim, como você vê muita coisa e tal, então eu amadureci muito rápido. Sim. E ganhar dinheiro com 13 anos de idade também me fez amadurecer. E foi ali que eu dei o primeiro passo de ser um poupador, que eu falo, né? Que eu não sabia investir, mas a minha mãe fez eu abrir uma conta poupança e falou, todo dinheiro que você receber, você coloca lá. Olha que legal. Então, desde os 13 anos, tu já guardava um dinheiro na poupança, mesmo sem ter nenhuma mentalidade assim, lá na frente de ser um milionário. Você já guardava, já tinha pelo menos esse guardava padrão. pros tempos ruins, era o que a gente pensava, assim, guarda aí porque um dia você vai precisar. Ou então guarda pra você comprar um cavaquinho, guarda pra você não sei o quê, guarda... Porque a visão dos meus pais também era assim, guarda pra alguma coisa já em breve. Entendi. Não era assim, guarda pra ter independência financeira, guarda pra... Não, era guarda porque depois você vai querer um cavaquinho novo, a gente não vai ter condição, você já vai ter o teu dinheirinho. Legal. Então, basicamente era isso. E realmente, eu comecei fui juntando, aí, ajudava um pouco em casa, sempre ajudei em casa, então acho que isso é legal, por mais que fosse pouco. Botava lá, e aí eu lembro que eu guardava, e eu criei um hábito de poupar, que eu botava lá às vezes R$10 só. Sabe? Mesmo? Mas eu falava, é pouco, mas era um negócio bacana, sabe? E ali eu virei poupador. Né? Eu sempre falo assim, eu falo que tem alergia à poupança, que a poupança é ruim e tudo, mas ela é ruim para quem já tem um potencial de investimento. Para quem não tem, não é nem poupador, talvez seja o primeiro passo para ela ser uma poupadora. Apesar dela já conseguir ser poupadora e investidora hoje, com o conhecimento que a gente entrega aqui. Sim. Mas na época, para mim foi bom, porque pelo menos eu tinha o dinheiro guardado e tinha essa mentalidade. E aí, beleza, as coisas foram fluindo, aí fiz estágio em técnica e mecânica numa multinacional, ali foi meu primeiro, na verdade a segunda ajuda de custo, porque no Flamengo eu já ganhava, depois fui para lá. E aí nesse estágio, foi a transição, eu tinha uns 16 para 17 anos, foi quando eu fiz prova pro CPOR, que era as Forças Armadas, e ali com 18 anos eu precisava fazer a parte lá de militar obrigatório, né? Sim. E meu irmão, na época ele era cabo do exército, ele falou, cara, por que você não faz CPOR? Eu falei, o que é isso? Pô, tem uns tenentes aqui novinho. Você faz aí formação de oficial, é temporário, você vai ganhar como um oficial. Aí na época, sei lá, uns 2, 3 mil reais, que era dinheiro pra caramba, né? Sim. Aí eu falei, aí só precisa estar fazendo faculdade. Aí na época, no último ano do técnico, eu passei na faculdade. Aí eu fazia técnico, saía do estágio e ia pra faculdade. Era muito louco, assim. Caraca. Essa época foi uma época punk. Que eu pegava ônibus, era eu e o Jorge, né? Hoje é meu compadre. Hoje até ele é gestor de uma multinacional, bem legal também. Sim. E eu lembro que a gente ia comendo quentinho, porque não dava tempo de comer. A gente sentava atrás no bancão lá de trás do banco, a gente vinha, aí o ônibus pegava aquelas lombadas e tal, aí a comida subia, a comida descia, às vezes melecava tudo na gente, era uma loucura. Mas, assim, é aquela história pra poder contar, né? E hoje tô contando, né? Com de certeza. Fato. Mas e até agora, cara, nada de diferente, assim, que foi algo que foi fácil, né? Porque muita gente, se vê o teu hoje, vai achar que foi muito fácil e tudo mais. Realmente difícil. Tu estudava no último ano, saía do estágio tu já ia pro CPOR, então pra tu ver, o teu dia era todo cheio, né? Então não era nada fácil. E aí, né, a conclusão. Eu
comecei a faculdade, terminei o técnico, e aí fui pra faculdade e tava ali terminando a formação de oficial do Exército. Na formação de oficial do Exército, foi onde eu acredito que foi meu maior berço mesmo. Ali eles têm até um slogan que eles falam, berço de líderes, né? Que eles fazem a formação de líderes. Eu no CPR aprendi muita coisa. Eu não aprendi a ser milionário lá, mas eu aprendi a ter muitos valores, habilidades que me fizeram ser diferente em qualquer lugar que eu vou. Entendi. Por exemplo, conta pra gente algum fato que tenha acontecido lá, que tu carrega até hoje, alguma história que aconteceu lá no teu CPOR que hoje, com visão de milionário, você vê como fundamental nessa tua jornada e tu carrega até hoje. Cara, por exemplo, no Exército, a gente tem que estar com a barba feita. É um negócio que pra mim não fazia muito sentido, apesar de pra mim ser tranquilo. Mas eu falo, todo dia, às vezes a barba, tipo, acho que a cada 2 dias dá pra fazer, que nem aparece que tá com barba. Só que eles pegavam algodão e passavam no rosto. Se tivesse pelo menos um pelinho aqui travando, pronto, era detenção, tu ficava detido, Sim. Levava ali um FO negativo. O FO é fato observado negativamente, né? Caramba. Que como se fosse assim, cara, é o caveirinha que eu trago hoje, né? E aquilo dali não fazia muito sentido pra mim. Só que, depois que eu fui entender, por que de você fazer a barba todo dia? Primeiro, você tem disciplina. Segundo, você cria um hábito. E as pessoas, elas não são pessoas de hábitos hoje. Por quê? Porque elas não têm ninguém que vai dar uma punição por ela não fazer algo. Entendi. Então, a gente acaba se moldando a algo. Então, hoje eu tô de barba, porque eu decidi estar de barba. Entende? Sim. Mas hoje eu tenho a disciplina de manter a barba. Se eu fosse um cara, hoje eu tô de barba, são coisas assim que parece que não faz muito sentido, mas pra tua vida pessoal, profissional e financeira faz muita diferença. Você ter consistência, você gerar um hábito. E, primeiro, você saber que tem ali, cara, tem o lado bom, se você fizer certo, e se você não fizer de acordo com as regras, você vai ter uma punição. Porque as pessoas, elas não sabem. Hoje, o que eu mais vejo são adultos com cabeça de adolescente. Caramba. Por quê? Eles não... talvez os pais, ou a criação, ou a formação, ou o ambiente dele, não mostrou pra ele que ele tá numa vida que é competitiva. Que ele tem que ganhar. Sim. Mas se ele vai pra ganhar e perder, faz parte do jogo. E as pessoas não estão acostumadas a perder. Entra em depressão, faz isso, não quer mais fazer aquilo, desiste de tudo, da vida, do mundo e se isola. Então, assim, ela precisa entender que as coisas vão acontecer, mas você tem que estar preparado. E ali nas Forças Armadas foi onde eu aprendi isso. E aí, beleza. Ali eu aprendi a importância do dinheiro também. Eu ganhava R$363. Eu já namorava com a Jaque. E eu lembro que a Jaque estagiava numa multinacional como técnica, né, projetista. E sei lá, ela ganhava um pouquinho mais que eu só, mas também era nessa faixa. E ela falava assim... só que no quartel era o seguinte... A gente era aluno, então tava em formação. Ah, tá. Tinha que tirar R$150 pro corte de cabelo, que são os 4 cortes de cabelo, alguma coisa assim. Tinha que tirar não sei mais quanto pra pagar a formatura no final do ano. E assim, aí tu olhava, sobrou quanto? Sei lá, tinha sobrado uns 50, 60 reais. Tu ficava, caramba, e aí, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí a Jaque chamava pra ir no cinema. Eu falava, não dá pra ir no cinema não. Não tenho nem o dinheiro da passagem. Aí lá, a gente passa junto e lá a gente dá só uma voltinha então. Então assim, a gente passava junto na roleta, no ônibus. É muito louco essa parada. Eu acho que tu nem pegou essa época, né, de passar junto na roleta, né? Não tu já peguei, pegou roleta quando já... Nem dá mais pra passar junto. Mas antigamente as roletas eram bem grandes dos ônibus. Sim. E dava pra você passar tanto junto quanto por baixo. E às vezes tinha cobrador, que hoje é só o motorista que cobra também, né? Tinha um cobrador e tinha um motorista. O cobrador, ele falava assim, aí eu, posso passar junto aí, cara? Aí, não, passar junto não dá não, que tem câmera aqui. Aí, passa por baixo que a câmera não pega. Aí, arrumadinho, né? Aí já que passava na roleta, eu passava por baixo. Né? Pra não roçar ali e tal. Então, assim, são várias histórias muito loucas, né? Mas, conclusão, no Exército, eu acredito que eu fui muito formado a isso. Segundo, uma coisa que eu me orgulho, que as Forças Armadas, por terem esses valores, eles têm alguns valores, outros valores que não estavam alinhados comigo. Sim. E tá tudo certo. Por exemplo, você tem uma hierarquia vamos dizer assim, ditatorial, né? De ditadura. E por que ditadura? Porque é a maneira como as Forças Armadas agem. E eu entendo que é importante aquilo para uma formação, mas em algum momento a gente precisa ter um pensamento mais lógico. Por exemplo, eu sou um cara que eu era chamado de o aluno ponderão.
os capitães lá. Por quê? Porque eu questionava as coisas. Entendi. E dentro das Forças Armadas, você não pode questionar um superior. E assim, questionar com respeito, não é... não vou fazer, não é desobedecer, é diferente. Isso aí, com aquela marra, Questionar né, é diferente de desobedecer. Eu sabia cumprir ordem, só que eu queria entender o porquê daquela ordem. Sim. E quando você tá ali, principalmente se você tá numa formação, você não tem que entender. Isso aqui é uma ordem, vai. Então até quando, vamos dizer assim, Matheus, cara, pega essa caneca aqui. Aí tipo, tu vai e pega. Se pegou, beleza. Se você falou assim, daqui a pouco eu pego. Matheus, é uma ordem. Acabou, tu para tudo que tá fazendo, tem que pegar. Uhum. É assim que funciona, entendeu? E se você fala, mas por que eu tenho que pegar essa caneca? Eu não vou te explicar, eu vou falar, é uma ordem, só pega. É tipo, eu falo, a ditadura de mãe. Sabe aquele lance quando, Matheus, faz isso. Por quê, mãe? Porque sim, eu sou sua mãe. Sabe, aquela gatilho mental da mãe. A mãe tu tem que obedecer. Pronto, é bem isso. E eu sempre fui muito questionador, eu queria entender as coisas. E eu acho que isso me ajudou a ser um empreendedor melhor, a ser um profissional melhor quando eu trabalhava no meio corporativo, porque eu questiono as coisas. Eu não sou só, vamos gravar um podcast? Vamos. Por quê? Entendi. Né? Quando a gente conversou aqui de fazer essa nova série, eu falei, Matheus, cara, a gente vai trazer algumas pessoas que não vão ser conhecidas, mas que são milionárias. Tem muito milionário aí que não é conhecido. E a ideia é a gente trazer também pessoas conhecidas que vão vir aqui. Mas o principal, quando a gente trouxer pessoas conhecidas ou não conhecidas, a gente precisa hackear a cabeça da pessoa para quê? Para ajudar quem tá lá, ouvindo e assistindo a gente. Com certeza. Porque são essas pessoas que são as mais importantes para qualquer projeto que a gente traga para cá. Então, isso para mim faz sentido. Não é só, vamos gravar para trazer gente para cá para eu ter pessoas que falam, eu gravei com fulano, eu gravei com Beltrano. Não, aqui cara, aquela pessoa vai agregar um valor absurdo para nossa audiência, para quem acompanha a gente, para quem assiste e escuta. Sim, se sim, beleza. Entende? Então, essa é a diferença. As pessoas hoje, elas acabam não sendo questionadoras. Então, elas não viram líder. E na realidade, aqui já é o primeiro hack de milhão. Se você quer ser um milionário, você tem que parar de ser seguidor. Você tem que ser o líder da parada. Sim. Porque o líder cresce, as pessoas acompanham. E aonde as pessoas acompanham, o dinheiro vem. Massa, então... Se você ficar acompanhando outras pessoas, você pode até ganhar dinheiro, mas você não vai ficar rico. Forte esse. Esse é o conceito de empreender. E até então eu não sabia o que era empreender. Porque na minha família ninguém nunca empreendeu. Então, beleza, fui lá, oficial do Exército, Forças Armadas, ganhava relativamente bem, na verdade ganhava mal como aluno. Só que ali, outro ponto legal pra gente hackear aqui. Eu lembro que meu irmão falou assim, meu irmão era cabo do Exército. Cara, falei com o tenente aqui, que você tinha entrado no CPOR, ele falou o seguinte, provavelmente esse ano só deve ter uma vaga. E aí, ou seja, tinham 300 alunos, ou 200, não lembro agora, acho que eram 300. E dali, não eram todos que iam pra, a gente fala tropa, que iam pros quartéis designados. Fazia a formação, se tivesse vaga, iriam os primeiros colocados, até a quantidade de vagas. Depois, o restante, ia embora. Foi um ano de desenvolvimento, né, de tal, mas não ia ganhar mais nada. Entendi. E aí eu falei, cara, só. Falei, então tem que ser o 01. Tem que ser o primeiro da parada. Não tem outra opção. E aí hoje, né, eu li o livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, bem depois, né, desse período. Desse acontecimento. Mas eu lembro que isso aí fez muito sentido. De eu entender algumas atitudes que eu tive de forma inconsciente, até mesmo intuitiva, mas que hoje eu vi que fez diferença para essa minha jornada. Então, o Napoleão Hill, ele fala no livro dele, Quem Pensa Enriquece, tem uma passagem que ele conta uma história que tinha uns guerreiros, né, que estavam num navio, aí estavam indo invadir um outro território. E naquele território era a maior quantidade de pessoas, de guerreiros que estavam lá, porque eles eram dono da região. Só que quando eles chegaram, eles viram a quantidade de guerreiros contra eles e muitos ficaram meio, sabe, temerosos ali. Agora Com ferrou, medo. agora ferrou. E o que o general fez, o comandante, né, desse navio que chegou? Dos navios, né, são vários navios. Ele ordenou que queimassem todos os navios. Aí ninguém entendeu nada. Mas foi lá, lembra? Ordem é ordem. Foram lá e queimaram todos os navios. E por que ele queimou os navios? Porque ele falou, se a gente tiver pelo menos uma possibilidade de bater em retirada, ou seja, de fugir, a gente vai fazer. E a gente vai perder essa guerra, porque a gente vai fugir. Então, se a gente não tiver nenhuma possibilidade, a gente vai vencer. Se for vencer ou morrer, ninguém quer morrer. Sim. Então, eles lutaram como se fosse o último dia deles. Como se eles fossem morrer ali. E conclusão, eles venceram.
Então é aquele lance, cara. Queima os teus navios. Coloca ali, ó. Quando você traz uma intenção e não tem nenhuma outra possibilidade de você não dar o próximo passo, é ali que você vai virar o jogo. Então, naquele momento eu entendi isso. Eu só tinha que ser o primeiro. Não tinha outra possibilidade. Não dava pra ser o segundo. Não dava pra ser o terceiro, o quinto, o sexto. Eu tinha que ser o primeiro. Só que não é simples a gente falar vou ser o primeiro e pronto. Né? Até porque, por exemplo, lá nas Forças Armadas, a gente tinha prova pra fazer treinamento físico, que era barra, né? Segurar na barra e fazer pelo menos 12 barras. Abdominal, tantos abdominais em tanto tempo, que eu não lembro certo. Correr 3.300 metros, que seria 3 km e 0,3 em 12 minutos, menos de 12 minutos. E aí depois tinha de tiro, prova escrita de várias disciplinas, de várias coisas. O escrito, tá, beleza, o estudo eu consigo. Agora, quando eu entrei lá, tinha que fazer 2 barras para passar no processo seletivo. Eu não fazia nenhuma. Caraca. E quando eu descobri que tinha que fazer barra, eu comecei a treinar. E eu entrei fazendo 2 suado, tremendo todo. Só que eu coloquei na minha cabeça, cara, se é essa a regra, se eu tenho que fazer essa, eu vou me preparar. E aí que vem, você precisa saber qual é o caminho, o que você precisa percorrer para começar o quê? Se preparar. Preparação. Então, se você descobre que hoje é possível você ser milionário, você tem que começar a pensar, o que eu preciso fazer para ser um milionário? Entendi. Naquela hora eu pensei, o que eu preciso fazer para ser o 01? Eram fazer 12 barras, tantos abdominais por minuto, tiro, tira 10 isso, e pá, beleza. E aí eu tinha dificuldade na barra e tiro de fuzil. Tiro de pistola acertava bem, o restante, abdominal era boa, corrida não era o papalégua, mas eu conseguia fazer no tempo certo, e abdominal era um dos melhores, fazia muito rápido, né? O abdominal era bom. Era magrinho, né? Aí voava. Só que eu tinha essas 2 deficiências. E aí eu precisava melhorar. E eu comecei a treinar todo dia. Você começou a se preparar para isso. E aí, tiro de fuzil, eu fazia errava. Eu ficava depois do horário, falava com o tenente, falava, cara, tem alguma possibilidade de ter alguma munição que já tá vencendo? Ou, vai ter aí tal dia, tiro pros recrutas. E aí vocês vão estar de folga nesse dia. Não, vou estar aqui. E aí eu ia lá pra treinar com os recrutas. Então, assim, você começa a se colocar diferente da média das pessoas. Enquanto uns estavam descansando, eu estava fazendo o que tinha que ser feito, porque eu sabia que era a minha dificuldade. E ali, hoje, né, olhando pra trás, eu tô trazendo até esses conceitos, acho que eu nunca abri essas paradas, né? Porque acho que isso me moldou a ser o milionário que eu sou hoje. Sim. E olha que a gente tá nem falando de dinheiro, tá falando de quê? Só de mente, mentalidade. Renan. E aqui eu já consegui hackear 4 pontos aqui de tudo que você falou. 2 que você aprendeu ao longo da tua jornada e 2 que já estava incutido em você e você não sabia. Só que você já era preparado para aquilo e hoje você entende como que isso aconteceu. Os 2 primeiros foi que você aprendeu no quartel, disciplina e valor ao dinheiro. E os 2 últimos, por enquanto, questionador. Então, para a galera que está assistindo, ela ser uma pessoa questionadora vai ajudar ela nesse processo. E essa de preparação. Porque muita gente, diante do que você contou aí, do que você falou, o pensamento comum, o senso comum é, cara, uma vaga, não dá pra mim não. Entendeu? Então você meio que não tem a possibilidade de eu não passar. Eu vou me preparar para isso. Então, esse 4º ponto é a preparação. Então, são 4 fatos aqui que eu já mapeei desde quando você começou ao longo da tua jornada até aqui, então. E aí, quando você pensou que eu tenho que ser o primeiro, o que te motivou a pensar que você teria que ser o primeiro? Naquela época foi realmente o dinheiro e pensar em dar uma vida melhor para tua família? O que falou para você, assim, passou na tua cabeça? Cara, eu tenho que ser o primeiro, eu vou ser o primeiro. O que motivou isso? Na realidade foi o dinheiro que iria receber como oficial do exército, porque a quantia que meu irmão falou para mim, na época, sei lá, R$3.000, era surreal para minha família. Então, assim, eu achava, naquela época, que R$3.000 por mês iria virar minha vida do avesso e minha família toda. Eu iria falar pro meu pai pra ele parar de trabalhar, pra você ter uma ideia. Eu tinha... É muito louco, né? Eu era um cara sã, mas eu imaginava que seria isso. Entendi. Só que na minha cabeça, cara, vou ser tenente do exército. Velho, vou ganhar grana. Vou ajudar, por mais que eu soubesse que era temporário, eu falei, vou ficar 7 anos aqui, que era o tempo que iria ficar, mas eu iria juntar muito dinheiro e ia ajudar minha família e tudo mais, bom, era isso. Então, na realidade, de cara era ter o dinheiro de um oficial do exército.
Mas pra quê? Que aí é a segunda camada. Pra dar um conforto melhor pra minha família. Pra poder ter liberdade de escolher o que minha família quisesse fazer. Pra poder deixar meu pai mais em casa, que ele viajava muito. Então, assim, e eu tinha também muita vontade de ter um carro. Porque eu não tinha um carro. Na época, meu pai tinha um Santana, aquele Santana. Era um Del Rey, depois foi o Santana. Aham. E eu lembro que lá no CPO-RC tem muita gente que entra porque já tem gente que já tem dinheiro, né? Assim, enfim. E a galera ia de carro. Eu lembro que a galera ia de Astra. E Astra na época era assim, cara, caralho. Era o carro do Astra. momento e era. E Astra custava. boladão e tal. E a galera, carro rebaixado, não sei o quê. E eu ia de ônibus. Saía 4h30 da manhã de casa, pegava um ônibus, depois eu pegava um outro ônibus pra chegar lá. E depois pegava até carona com os amigos, né? Que já moravam por ali. E ali, cara, eu queria ter um carro também. Né, já namorava com a Jaque. Falei, pô, cara, não tenho carro, irmão. Daqui a pouco chega um malandro aí de carro, vai Aí pegar minha acabou, gata, né? pô, né? E aí eu fiquei com aquilo. Só que, sempre focado. E aí o outro ponto interessante, até você falou, cara, não ter possibilidade de errar. Só que na realidade a gente vai errar. A gente vai falhar. E aí eu lembro que teve o período básico, era todo mundo misturado. Eu fiquei em 5º lugar, a colocação. Que era tipo o primeiro trimestre. E depois cada um ia pra sua tropa, né? Que, quero ser infantaria, intendência, as armas que a gente fala e serviço, né? E quando eu fiquei em 5º, eu falei, caraca, não vai dar. A não ser que eu ultrapasse todos os 4 que estão na minha frente. E eu lembro que naquele dia, o 5º lugar, os meus amigos que eu conheci lá, eles ficaram tudo lá pra baixo, colocação. Eu lembro que a gente voltou de um acampamento, que a gente ficou 1,5 semana. Aí a gente voltou, meu pai foi buscar, aí a gente deu carona pro amigo meu, o amigo meu tava lá atrás, ele falou, cara, tio Fernando, Renan ficou em 5º lugar geral. Tipo assim, eu tava meio assim, cara, não é o primeiro. Não tava satisfeito com aquilo. Não era o primeiro. Porque eu sabia que, na minha cabeça, era só um que ia pra tropa. Falei, cara, tem que mudar isso. E aí, quando eu fui olhar, o que eu errei? As provas teóricas eu tinha mandado bem. O que eu tava falhando era na barra e no tiro. E o tiro tinha ido muito mal, o tiro de fuzil. E é uma pontuação relevante isso para as Forças Armadas. E ali eu falei, cara, não é possível. E aí eu fui pra tropa. Pra tropa não, eu escolhi intendência, né? Que era a parte mais administrativa e tal. E ali eu fui como primeiro de intendência, mas 5º geral. E o que iria contar seria a colocação geral. Ali eu fiquei meio assim, cara, e agora? Não, na verdade eu fui acho que 2º de intendência, ou 3º. Que a maioria escolheu intendência, os primeiros. Foi isso. Acho que eu fui o 4º ou 3º de intendência. Só que eu tinha que ser o primeiro, então eu tinha que ser o passar todo primeiro, mundo. entendi. E aí eu comecei a trabalhar só os pontos que eu tava ruim. E aí um outro ponto, pensando agora, eu pedi ajuda. Então eu pedi ajuda pra quem sabia fazer barra. Ensina aí como é que você faz. Então, ou seja, eu tava buscando mentores sem saber o que era ser mentor. Sem saber o que era mentoria. Então, cara, tinha um cara lá que ele fazia 18 barras. O maluco fazia 18 barras. E era tão aluno quanto eu. Só que ele tava na colocação bem abaixo de mim. Ele só era bom naquilo. Entendi. E eu falei pra ele, cara, me ensina a fazer barra. Eu te ajudo a estudar junto. E aí, cara, ele começou a me ensinar. Não, eu pego aqui, faço assim, faço assado e tal. E eu lembro que eu fazia 5 barras nessa época já. Eu entrei fazendo 2, tava fazendo 5 nessa época. Só que precisava de 12. E aí, cara, aí faz, aí cai, aí não sei o que, todo dia, tá, faz treinamento e tal. Aí tiro, queria fazer todas as partes de tiro, tá. Conclusão, né, pra encurtar a história. No final, fiquei em primeiro lugar geral. Passou? Fazendo 18 barras. Caraca. Eu fui 2º lugar no Ironman lá do quartel. Ou seja, eu fiquei muito bom naquilo que eu treinei. Mas muito bom mesmo. Tiro de fuzil, eu era instrutor de armamento na tropa quando eu era tenente. Então você vê, uma coisa que eu entendi, Que era dificuldade. que eu não era bom, que eu poderia desistir. Eu comecei a treinar aquele ponto fraco que era um importante, porque às vezes a gente tá treinando ponto fraco, mas que não faz sentido pra ele. Por exemplo, meu ponto fraco é história, geografia. Pô, mas eu sou de exatas. Então eu não vou me dedicar a estudar, blá, 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 entendeu? Sim, Ser entendi. especialista naquilo. Então, isso é entender foco também. Agora, se a minha dificuldade é matemática, eu sou de exatas, eu tenho que estudar matemática pra caramba. Tá entendendo a parada? Tô. É botar o teu foco onde vai te gerar resultado. É o que a gente chama de lei de Pareto. Que você tem que botar 20% da tua energia onde vai te gerar 80% do teu resultado. E muita gente às vezes faz até o contrário. Bota 80% de energia onde vai gerar só 20% de resultado.
E aí as pessoas parecem que estão trabalhando menos e tendo mais resultado. Por quê? Porque elas estão focando no lugar certo. Então esse é outro hack bem legal pra galera. E aí beleza, né? Fui pra tropa, aí ganhava aquela grana. Na grana comecei a juntar dinheiro, era poupador. E comecei a entender que as pessoas ali estavam querendo fazer concurso público pra ir pra outro lugar pra ficar mais acomodado. E eu já não aguentava, porque lá no quartel eu era responsável pelo rancho, assim que eu assumi. Rancho é a parte de restaurante. Restaurante é um nome chique de chamar, né? Então, assim, cuidava de fornecedor, de entrega, fazia mapeamento e tal, e a comida da galera. E eu lembro que 2 horas da tarde a galera do rancho ia pra casa. E eu ficava até às 17, 18 horas normal. E quando acabava, cara, a galera ficava lá, pô, cara, não tem nada pra fazer. Ah, vou dar uma voada, vou dar não sei o quê, vou fazer legal. E eu ficava estudando. Eu falava, tem que estudar alguma coisa, vou ficar aqui parado, de bobeira, ouvindo música. Eu ficava estudando, faculdade. Porque eu sabia que a engenharia ia me levar para um outro nível. Sempre pensando num outro nível, no próximo passo. Tipo, ali eu era tenente do exército. Tenente, uau, tenente. Minha mãe e meus pais, quando me apresentavam, meu filho é tenente do exército. E quando eu cheguei lá, engraçado, por quê? Eu cheguei em primeiro lugar geral, que era o que eu tinha de objetivo, só que eu fui nessa trajetória sem curtir o caminho. Quando eu cheguei lá, teve uma formatura, eu fui receber lá a premiação. A ficha caiu pra mim que é o seguinte, cara, eu sou o mesmo Renan de antes. E é isso que é ser tenente? Tipo assim, eu tinha chego no meu objetivo e falei, é isso? Eu não tava entendendo, eu achava que tinha um pozinho mágico. Que ia virar na tua cabeça. Que ia virar alguma coisa diferente, mas eu era a mesma pessoa. Só que o que mais me deixou orgulhoso naquele dia foi a minha mãe ter falado assim pra mim depois, né? Ela falou, na verdade foi a Jaque que falou, tava lá na formatura aberta, todo mundo, todos os familiares, e aí chamou lá menção honrosa, o primeiro lugar geral, tal, pra ganhar a medalha. Aí eu saí marchando, aí a mulher que tava do lado da minha mãe, né, falou assim, nossa, mas ele é tão pequenininho, né? Como que ele conseguiu ser o primeiro? Aí a mãe virou, minha mãe era menor que minha mãe tinha 1,55, né, pra você ter uma ideia. E aí minha mãe virou pra ela e falou, é meu filho! Tipo, cheio de orgulho. Então assim, não importa o teu tamanho, não importa de onde você veio. Se você focar e lembra, queimar teu navio, não ter outra possibilidade, você vai chegar no teu objetivo, seja ele qual for. E ali me deu muita clareza que, primeiro, eu preciso curtir a jornada, porque eu não curti a jornada naquele período. Me arrependo até hoje de não ter comprado as fotos e a filmagem da formatura, porque, inclusive, se tiver alguém que tem algum contato do fotógrafo ou da filmagem lá de 2005 do CPOR, me fala. E por quê? Porque eu não tinha dinheiro para comprar aquelas fotos e a filmagem. Olha que louco. Sim. Porque tinha que comprar a espada. E até a espada, eu não tinha condição de comprar a espada. Eu peguei emprestado, né, do nosso, meu até, eu chamo de avô, que é o Lima, seu Lima até tá falecido, que foi oficial do exército também, foi engenheiro, ele ficava super feliz que eu seguia a trajetória dele. Ele me emprestou a espada, eu tive que passar caol, porque tava toda enferrujada, mas foi aquela que eu usei. A galera com o negócio tudo brilhoso. E aquilo dali me mostrou o seguinte, cara, se eu fizesse um esforcinho eu podia ter, era uma recompensa. E eu não soube valorizar momentos. Sim. Eu tava valorizando só o dinheiro. Então, ao mesmo tempo que eu aprendi a valorizar o dinheiro, eu aprendi a valorizar experiências que o dinheiro pode comprar. Isso que importa, né? Isso é ser milionário. Isso é ser rico. Independente de ter 1 milhão ou não na conta. É você ter experiências que o dinheiro vai te proporcionar. E aí, beleza. De lá pra cá, né, eu fui caminhando. Sempre gostei de assistir pequenas empresas e grandes negócios. Todo dia, todo domingo de manhã, eu acordava pra assistir. Sabe, aquele pequenas empresas e grandes negócios que a gente via, o empreendedor não sei das quantas. Eu ficava deslumbrado, assim. Aí, teve época que eu assinei a revista. Aí eu chegava em casa pra eu ler, era isso e auto esporte, que eram as duas coisas que eu gostava pra caramba. Carro e empreender. Mas sabe quando você vê um negócio e vê que não é pra você? Você assim, acompanhava, mas empreender pra você eu achava legal, não era... mas eu nunca pensei assim, cara, eu vou fazer... Como eu olho hoje, por exemplo. Hoje eu olho e falo, cara, que puta ideia que esse empreendedor teve. Como é que eu posso fazer isso no meu negócio? Entendeu? Entendi. É diferente. Na época eu falava, cara, que massa isso. Tipo assim, ponto. Entendi. Entendeu? Eu não via nenhuma perspectiva de eu aplicar aquilo e ter aquele resultado ou criar um negócio. Como se eu tivesse bloqueado pra empreender. E eu sempre assistia. E até que um belo dia, né? Eu comecei a ler o livro Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Ali foi a primeira chama, sabe? Primeira faísquinha, primeira plantação que colocaram ali pra mim. Cara, é só mudar a mentalidade. E aí eu comecei a mudar a mentalidade. E aí comecei a passar por um processo que
eu li um livro, depois eu li Pai Rico, Pai Pobre, depois eu li outros livros, depois... E uma coisa em comum que tem em todos, falava assim, invista em conhecimento. Invista em você. E no primeiro momento, pensa no engenheiro, cara cético, que fala assim, pô, velho, isso é pra ganhar dinheiro. Sim. Tem um livro aqui que é R$30 e tudo tá no livro, se eu for num seminário dele, ele vai falar a mesma coisa. Eu posso estudar o livro e fico só com o livro. Vou pagar R$3.000 pra estar no seminário ou eu vou pagar 30 aqui? Malandro, ainda fala assim, sou malandro, pô, vai pra cima de mim. Ah, fala sério. E aí eu comecei a questionar. Todo milionário, eu comecei a gostar muito de biografia. Comecei a acompanhar todas as biografias de bilionários, multimilionários, pessoas de sucesso. E comecei a ver o mesmo padrão. Então isso foi um estalo. Você Aquele teve um lance, estalo ali. milionário deixa a pista. Deixa a pista. Deixa a E o que realmente virou a tua chave? Porque tem uma coisa em comum na maioria dos milionários que não veio de berço de ouro, que veio uma história parecida com a tua, uma história de luta, que a maior parte dos milionários, eles têm um negócio. Eles são empresários. E o que instalou? Qual foi a tua virada de chave, definitivamente? Você falou que isso aí foi a semente que foi plantada, mas qual foi a tua virada de chave de você falar, cara, eu posso ter o meu próprio negócio e isso vai me ajudar nesse processo de ser milionário? Primeiro ponto, assim, o T. Harv Eker, com o livro dele, O Segredo da Mente Milionária, me deu clareza que eu poderia ser milionário. Ele mostrou assim, é possível. Eu não sei como, não sei quando, mas é possível. Depois o livro do T. Harv Eker, Pai Rico, Pai Pobre, me mostrou que eu precisava ter um negócio. Se eu quisesse ser milionário. E as coisas se conectaram. Porque ele tem um quadrante do... Então, primeiro foi o Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker, e do outro Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Isso. Pai Pobre. Beleza. Porque ele tem um quadrante que fala lá, as formas... Né, você pode ganhar dinheiro como autônomo, você troca o seu tempo por dinheiro, mas você pode cobrar um pouco mais caro por ser autônomo, que você define qual é o teu tempo, quanto custa o teu tempo. Você pode ser Empregado. CLT, empregado, que aí você vai trocar seu tempo por dinheiro e quem define é o mercado, quanto que você recebe por hora, que é o quadrante da segurança. Né? Se você dividir aqui em 4 partes, o lado esquerdo é a segurança, onde fica o empregado e aonde fica o autônomo. E do lado direito é o lado da liberdade, que é onde fica o investidor e o empreendedor. E quando eu vi esse quadrante, cara, ali foi deslumbrante, porque eu falei assim, cara, investidor e empreendedor. A chave tá aqui. Eu tenho que migrar do quadrante que eu tava de CLT, de empregado, migrar pro lado do investidor e migrar pro lado do empreendedor. E aí, cabeça de engenheiro é o seguinte, qual o mais fácil para eu começar? Falei, cara, acho que investidor. E eu comecei a buscar conhecimento. E aquele lance, quando você vê, eu não sei como, eu não sei quando, você começa a criar possibilidades, criar planejação de como que eu começo a investir. Aí você começa a se perguntar, quem já investe? Quem eu vou lá? Enfim, aí você começa a acompanhar. Começa a ver que, cara, é possível, vai dar certo. E aí você vai gerando. E aí você aprende a investir. Então, quando eu saí do quartel, eu lembro que eu já tava nessa vibe de, cara, eu preciso investir. E aí eu recebi a proposta de ter uma previdência privada do meu gerente do banco, porque eu recebi ali praticamente Eu recebi uma ajuda de custo quando eu saí do quartel tava lá na poupança. Aí o gerente me chamou a tomar um café e ofereceu uma previdência privada, dizendo que meu futuro estava garantido, da minha família toda. E era o que eu mais queria, né? Era o meu sonho, ele vendeu o meu sonho. Sim. E aí eu fechei a previdência privada. Mas eu sempre falo assim, o milionário também, ele tudo vê o lado bom das coisas. Aquela previdência privada foi a pior coisa que eu fiz. Ao mesmo tempo, foi a melhor coisa que eu fiz. Olha que louco. Por quais motivos? A pior coisa por causa da rentabilidade, porque foi vendido como um investimento que eu iria ter futuro e tudo mais, e na verdade era uma porcaria. Perdi até pra poupança. Caraca. Isso anos depois eu fui descobrir. E a melhor coisa do mundo, porque eu já me achei investidor naquele momento. Então naquele momento eu entendi que, cara, eu tô desse lado já um pouquinho. E quando eu fui pra lá, eu comecei a falar assim, cara, agora eu vou pros próximos passos. E aí eu perdi um pouco a humildade e fui direto pra Bolsa de Valores. A galera ganha dinheiro na bolsa, que a maioria das pessoas falam. Aí fui pra bolsa. Só que eu não tinha conhecimento. Eu não investi em mim. Lembra? Só lia livro. E aí eu perdi dinheiro na bolsa. Só que eu sempre fui um cara muito autorresponsável, sabe? Tipo, eu tenho uma alta responsabilidade muito alta. E eu acho que eu aprendi isso no quartel também, no exército.
E quando eu perdi aquele dinheiro, eu falei assim, cara, que idiota, né? Ao invés de eu culpar a Bolsa de Valores, eu me culpei. Falei, que idiota, cara. Por que tu foi pra Bolsa de Valores sem ter conhecimento? Então, naquele dia eu decidi que eu nunca mais iria perder dinheiro por falta de conhecimento. E aí comecei a buscar conhecimento. E aí, comecei de uma maneira bem cética. Paguei um curso de R$500. Falei, se der ruim, isso aqui vai me fazer falta? Não. Se perder, perdeu. Era bem assim que eu comecei. E aí fui. Nessa que eu fui, cara, foi muito engraçado porque o curso foi excelente. Uhum. Eu aprendi. E aí dali pra cá eu não parei mais. E começou a investir dali. Aí não parei, comecei a buscar outras qualificações, outras formações e tal, e pererê, tibu, papá. E aí comecei a crescer cada vez mais. E o mais interessante é... Lembra aquele lance do invista em conhecimento? Sim, anotei aqui que é um hack dos milionários Quanto também. mais eu investia, mais eu crescia. Mais investia em conhecimento. Mais eu crescia profissionalmente, em todos os lados. E ali, né, eu tava começando a ver que eu tava migrando já pro lado do investidor. Só que tinha um ponto. Eu precisava ir pro lado do empreendedor. E eu não sabia como fazer. Entendi. E aí foi quando eu comecei a acompanhar o Flávio Augusto. Não conhecia que era Flávio Augusto. Flávio Augusto, para quem não sabe, é o fundador da WhatsApp. Era dono do clube do Orlando City. E várias outras empresas hoje. Né? Mas o mais conhecido é o WhatsApp, escola de inglês. Né? É um bilionário brasileiro. E veio de baixo também. Então, eu comecei a devorar tudo que ele tinha. Canal no YouTube, assistia também parte de... Além de canal no YouTube, via podcast dele, tudo. Livro. Acompanhava ele, todos os livros dele e tal. E, cara, foi assim uma virada de chave total. Então, eu sou muito grato ao Flávio Augusto, porque ele me mostrou. O Robson Kiyosaki me mostrou assim, ó, cara, você tem que empreender. E o Flávio Augusto me mostrou que é agora. O caminho é esse. E é agora. Você tem que fazer essa parada. Massa. Então, ó, um hack aqui, Renan, que você falou lá e que você sempre continuou buscando para alcançar o teu objetivo. Mentores. O Flávio Augusto já era o teu mentor, até mesmo sem ele saber, por exemplo. Exato. Você já tinha ele como mentor por quê? Você escutava os podcasts, devorava os livros dele, você sempre ia em busca, como você falou. Se o milhão deixa pista, todas essas ações que a gente comentou aqui são pistas para ajudar a galera que tá em casa, entendeu? Então, cara, foi massa isso. Total. E aí, lá no Robson Kiyosaki, ele fala muito ligado a imóveis também. Tipo, você tem que investir em terra, construir para vender e tal. E assim eu fui. Comecei a ganhar dinheiro como engenheiro, na verdade, como oficial do exército. Aí fazia faculdade ainda. Aí comprei uns terrenos. Aí comprei terreno, construí. E aí foi o negócio tal, acontecendo. E ali eu comecei a construir um patrimônio, de fato, né? E depois, né, o Flávio Augusto me deu essa clareza de estar com o radar ligado. E tudo que aparecia eu ficava com o radar ligado. Eu comecei a buscar muito conhecimento, autoconhecimento. Fiz formação de coaching, desenvolvimento pessoal e tudo mais. E teve uma vez que eu descobri o coaching financeiro. O que é o coaching financeiro? É uma metodologia onde você aprende sobre como lidar com o seu dinheiro, mas com ferramentas de coaching. E ali eu descobri que eu poderia ser um profissional, que é o coach financeiro, que eu ajudaria outras pessoas e eu receberia por isso. Eu já estava investindo, já sabia fazer. Falei, que massa, cara. Eu fiz essa formação para eu aprender. Sim. Para mim aprender, tipo... Mas quando eu descobri que eu poderia ajudar outras pessoas, eu comecei. E olha que interessante, eu tava lá no quadrante do empregado e um pouquinho do investidor. E aí eu comecei a ir pro lado, não mudar de lado, mas descer um pouquinho, que é ir pro lado do autônomo, que eu comecei a dar consultorias. Então eu chegava no meu trabalho, fazia um atendimento com um amigo, conhecido. Aí fazia com outro, fazia contigo, né? Então Sim. assim que a gente começou. Foi como? Cara, fazendo consultorias. Então eu era empregado, autônomo e investidor. Só faltava o empreendedor. E aí, quando que a ficha virou? Cara, isso aqui que eu tô fazendo pode ser um negócio. Só que eu não sabia como. Por isso que eu falo, quando você se questiona, você vai buscando... Cara, vai aparecendo coisas pra você. Na verdade, sempre aparece, só que o teu radar não tá ligado. Quando você começa a criar um plano, o radar tá ligado. E ali foi quando eu encontrei um tal de Érico Rocha. Que aí é o cara que fala sobre... Dá pra você criar um negócio digital do zero. Se você gosta disso, dá aula disso, daqui, eu falei, pô, já dou consultoria.
E eu dou para uma pessoa. Por que não? Por que não eu criar um produto online que eu consiga ajudar 100 pessoas, 50 pessoas, 5 pessoas ao mesmo tempo? Eu posso ganhar muito mais. E aí eu comecei a ver escala naquilo. E o Flávio Augusto fala muito de escala. Eu falei, cara, era isso que eu precisava. Casou, né? E eu falei, é a oportunidade que eu tenho de vir pro empreendedor. E ele foi, né? Comecei também eu presa, mas já olhando com a visão de negócio. Então isso é importante. E o interessante, Matheus, assim, antes de eu ter o meu negócio, eu era autônomo, eu era empregado, trabalhava embarcado, ganhava muita grana porque eu viajava muito, ficava muito tempo fora de casa e tal. Era solteiro assim, era só eu e minha esposa, não tinha filhos. E até antes de casar, eu era solteiro, né, só namorava, então eu conseguia, vamos dizer assim, dar meu tempo mesmo pra empresa em troca de dinheiro. Que eu acho que isso é um momento importante da carreira. As pessoas que querem começar já sem despender tempo, ela não vai ter independência financeira. A não ser que ela já tenha um salário muito alto, que é muito difícil. Uhum. Então eu tinha um salário e tinha a renda variável que era dos adicionais, das horas extras que eu fazia. E assim foi. Então, se você está no início da tua jornada, é muito importante talvez você se doar bastante para ganhar muito dinheiro, para ter um colchão, uma segurança e falar, agora eu vou focar em outra coisa e não vou dar tanto tempo para cá. Então isso é uma coisa importante, é legal da gente entender. E dali para cá, eu comecei a construir, né, esse ponto e tudo mais, consultorias e tudo. E a grande sacada assim, Matheus, quando a chave virou, que poderia ser um negócio, eu comecei a criar possibilidades, ali a minha mente desbloqueou total. Eu comecei a visualizar várias coisas que eu poderia fazer, criar, recriar, só que mesmo sem o caminho, sem saber o que fazer. E aí você vai um passinho de cada vez. Só que tem um fato que foi um pouquinho antes, que eu esqueci de contar, mas que é a virada de chave. Quando eu era estagiário de engenharia, né, eu saí do quartel, saí 2 anos antes do quartel, do que era o tempo que eu ia ficar, para buscar um estágio. Ou seja, eu ganhava 10 vezes mais, saí para ganhar 10 vezes menos, mas porque eu estava com uma visão de longo prazo. Para depois lá na frente ganhar talvez 10 vezes mais, Exatamente. 20 vezes mais. Então quando eu saí, eu lembro que teve uma formatura de despedida e a galera falava, cara, tu é louco. Tu vai sair um negócio que tem mais 2 anos de mamata aqui, né? Mamata que tu vai ganhar ali. Sim. Pra ganhar, quanto vai ganhar agora? Eu falei, cara, eu vou ganhar R$360. Eu ganhava, sei lá, quase 4 lá, na época. Que hoje equivaleria aí a R$8.000, eu acho, um oficial da 10 festa, mil, talvez. quase. 10 mil que ganha. Uhum. Então, R$10.000. E aí, eu falei, eu falei no microfone isso. Eu falei, às vezes as pessoas estão me questionando por que eu tô tomando essa decisão. Mas a gente precisa ter uma visão de longo prazo. Porque o pote de ouro tá lá no longo prazo. Aqui, o que você tá colhendo agora não é ouro. É um latão que você não consegue visualizar porque tá muito perto de você e você acha que é ouro. Então nem tudo que reluz é ouro. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar 2 na frente no futuro. Então, visão de longo prazo. Poucas pessoas estão acostumadas a dar um passo para trás para dar 2 no futuro. Porque não tem essa visão de longo prazo. Então, ali foi, né, a trajetória a decisão que eu tomei que fez muito sentido para os próximos passos. Porque eu me formei em engenharia. Na engenharia eu comecei a crescer. E quando eu era estagiário, né, ganhava lá meus 300 e poucos reais, eu pedi a Jaque em casamento no Copacabana Palace. E eu lembro que eu paguei, a conta deu o equivalente a quase 1 ano de bolsa que eu tinha de estágio. Só que, lembra, já era poupador. Já tinha um dinheiro guardado. Então tinha dinheiro guardado. Ali me mostrou o seguinte, eu não preciso ter 1 milhão para ter experiência de milionário. Ali foi total quebra de padrão. Naquele momento eu entendi que eu precisava quebrar todos os padrões que eu vinha seguindo de geração em geração da minha família. Por que eu não posso ir pro Copacabana Palace? Porque eu sou estagiário? Porque eu ganho R$350? Mas e se eu juntar durante 1 ano? Eu consegui uma vez? E muitos vão falar, mas só uma vez? Mas é essa uma vez que quebrou o padrão. E dali eu comecei a ter perspectivas de milionário. Eu lembro que eu estava sentado, estava eu e a Jaque, super desconfortável. Vários pratos, talheres, eu não sabia nem o que fazer. E eu olhei pro lado, tinha se não me engano era o Roberto Justo. Do outro lado tinha uma outra pessoa famosa, eu falei, cara... No primeiro momento, você começa a se colocar assim num sentimento de vamos levantar e vamos embora. Tu se sente desconfortável, né? Tu Muito fica desconfortável. Ali, caraca. E eu lembro que eu tinha um Celta preto. Celtinha, de 2 portas. E eu falei foi surpresa pra Jaque. Era aniversário de namoro. Falei, vamos jantar num lugar em Copacabana. Mas nunca que ela imaginava que era em Copacabana Palace. Eu falei, mas vamos alugar um carro. Aí eu fui ver o aluguel do carro, tá muito caro. Aí eu queria, na época não tinha Uber, mas tinha já motorista, também era muito caro. Aí eu lembro, vamos de táxi. Porque eu tava com vergonha de chegar com o Celta no Copacabana Palace. E eu lembro que a Jaque virou pra mim e falou assim, cara,
por que a gente não vai no nosso carro? Por que a gente não sempre sai com o carro? Aí eu falei assim, pô, porque o lugar lá é mais chique, mano. Aí até falei, ó, comprei um blazer na época e tal. Uhum. E ela, pô, foi arrumadinha também. Aí ela falou, pô, mas é chique, mas é o carro que a gente tem. É nosso, tá pago. Quando ela falou aquilo, eu falei, puta, velho. Aí ela, a gente vai gastar dinheiro porque você tá com vergonha dos outros? Quantas pessoas que não tem carro aí? Eu falei, puta, soco na cara, né? Eu falei, então tá. A gente foi de Celta, só que eu deixei o carro do outro lado da rua, né? Avenida Atlântica. A gente atravessou, entramos. E, cara, ali foi uma experiência surreal. Que hoje a gente conta para nossas filhas. Hoje eu tô contando aqui para vocês, milhares de pessoas. E ali, naquele momento eu não entendi o que aconteceu ali. Mas hoje, né, acho que eu descobri isso ano passado. Que hoje eu sou milionário porque eu quebrei o padrão quando eu fui no Copacabana Palace. Que ali eu comecei a desejar coisas de milionário. Eu comecei a ver que era possível. Massa. Independente de ter 1 milhão na conta. E de lá pra cá, o que aconteceu? A gente gostou tanto daquela experiência, mesmo sendo desconfortável, que toda vez que a gente tinha alguma comemoração, nem que fosse uma vez ao ano, a gente ia num restaurante diferenciado. E a gente começou a ficar viciado em restaurante diferenciado. Claro que não dá pra ir toda semana. Não dava pra ir toda semana. Mas toda vez que a gente ia, sei lá, a cada 3 meses, a cada 6 meses, ou que seja a cada 1 ano, era uma virada de chave absurda. Então, eu posso colocar isso como um hack também, Renan? Viver experiências de milionário, mesmo sem ter 1 milhão? Isso é tão importante, porque a gente tem um produto hoje, que é o Milionário Day. Ou seja, que é um dia de milionário. Onde a gente pega alguns alunos, eles pagam um ticket caro pra estar com a gente um dia inteiro fazendo programas de milionário. Massa. Ou seja, andando de limusine, Copacabana Palace, helicóptero. Por quê? Porque ali é quebra de padrão. Eu tenho um grupo de mentoria que a gente abriu agora, que é o Profad Diamond, que é literalmente lapidando futuros milionários. Diamante. Né? Diamond é diamante em inglês. E um dos entregáveis é uma experiência dessa. A gente almoçar num restaurante diferenciado, porque isso faz muita diferença. Total. Não é só sobre ganhar dinheiro. Tem um monte de gente que tem quase 1 milhão na conta, mas é pobre. Não é só sobre 1 milhão na conta. É sobre primeiro ter 1 milhão na tua mente. Top. Que depois é natural. O dinheiro vem. E ali eu aprendi essa parada. E depois que você aprende, cara, você começa a construir tudo. E ali eu já tava com a mentalidade milionário. Eu já tava com investimentos. Já tava com a mentalidade de negócio, mesmo sendo eu presa. E eu já sabia o que eu queria. Eu tinha um plano pra sair do meu trabalho, pra viver só do que eu faço hoje. Eu precisava atingir minha independência financeira. Só que aí você vê, a gente se sabota pra caramba. Eu atingi minha independência financeira com 500 mil reais. Quando eu era engenheiro ainda. Morava em Piedade. Meu padrão de vida lá era, sei lá, de 3 mil reais. Então, ou seja, 5 mil já tinha independência financeira. Só que até pra sair foi difícil porque eu achava que não ia dar. A gente se sabota. Fica naquela insegurança, né? Total. E, ou seja, conclusão, depois eu entendi. O universo conspirou, saí, criei um negócio, comecei a trazer pessoas que faziam sentido. E ali sim eu comecei a ver que eu não era mais um autônomo para ser um dono de negócio. E investidor. E hoje o teu negócio é sobre o quê, né? Até pra galera entender. Você é um empresário hoje, dono de quê? Eu tenho um grupo educacional, onde a gente tem algumas edtechs, que são empresas ligadas à área de tecnologia focada em educação. Então, esse podcast, por exemplo, é do Profadcast, que é do Produtividade Financeira, que é uma das nossas empresas que você é meu sócio lá. Né? Então, além dessa, tem uma agência de marketing digital que a gente trabalha a parte de negócios digitais, lançamentos, faz parte de mentorias e consultorias de negócio. Então, hoje a gente tem esses 2 hubs aí de negócio, né? Embaixo ali do meu grupo educacional. E aí, falando de você, eu lembrei aqui de um outro ponto que os milionários precisam. Os milionários precisam de pessoas que estão ao lado dele. E não necessariamente pessoas que vão só agregar financeiramente ou que vão agregar tecnicamente. Mas pessoas que não vão te fazer desistir. Sim. E você foi um desses. Porque eu lembro que você não sabia nada. E eu falava, ó, aprendi isso e isso. Aí você ia lá e estudava. Faz. Começou a aprender. Ah, edita vídeo. Aprende um pouquinho de tráfego. Faz não sei o quê. Faz não sei o que lá. E nos momentos difíceis, que empreender é difícil, precisava tirar dinheiro do bolso, que eu falava, Matheus, esse mês não vai dar pra te pagar. Tu tem dinheiro aí de colchão? E aí o Matheus tinha, não, tá tranquilo, esse mês tá tranquilo. E a gente ia caminhando assim. E quando eu pensei em desistir, você falou, que isso, tá maluco desistir? Agora que a gente já tá aqui, já passou o pior, vambora e tal. E eu não desisti. Porque você me ajudou. E aí, em forma de gratidão, né, você foi e se tornou sócio na virada do ano com a gente pra
Porque pra mim é uma forma de gratidão. Porque Sim. se você não tivesse comigo, mesmo sem ser sócio, mas com visão de sócio, eu teria parado no meio do caminho. E você tá aqui hoje porque você já era sócio sem ser sócio. É a mentalidade. Visão. E a visão. Entende? É o milionário sem ser milionário. Mas é só uma questão de tempo. Então, isso aí é uma trajetória que hoje, eu falo, tô quase chegando nos 2 bilhões, duas empresas multimilionárias, formando novos milionários, né? Eu nunca imaginei, cara, ser milionário, imagine quem dirá formar novos milionários, né? E hoje isso acontece. Isso acontece porque eu quebrei esses padrões. Então, eu segui 5 pilares que eu acredito que são fundamentais pra gente fechar aqui e resumir. Primeiro pilar é a quebra de padrão. Elevar o teu nível de merecimento. Vai em lugares diferentes. Mesmo que, não tô com grana agora. Cara, vai tomar um café num restaurante de luxo. Vai pagar R$25. Vai ser o café mais caro da tua vida, vai. Mas vai ser o café que você vai olhar, vai ver um ambiente, vai ver um lugar diferenciado. Vai te inspirar. É isso, sabe? Esse é o primeiro passo. Segundo, cara, tu tem um carro dos teus sonhos? Aluga ele por um dia. Mas é caro. Caro é ter um sonho e não realizar. Porque você vai começar a trazer aquilo pra você. Eu tinha um sonho de ter um SUV. Só que eu não tinha condição de comprar. Quando eu fui viajar pra lua de mel pros Estados Unidos, lá é mais barato o aluguel dos carros. Eu aluguei um SUV. E quando eu aluguei, eu falei, cara, é isso. Confirmou eu não posso ter teu outro. sonho. Eu não posso ter outro. Só que ali despertou não só um desejo, mas um plano de ação pra ter. Massa. Entende? Então, quando você começa a vivenciar a experiência, você fala, eu não quero outra coisa, eu quero isso. Eu mereço isso. E aí você vai, é só uma questão de tempo. Vou construir aquilo dali. Então, quebra de padrão. Primeiro passo. Quebra o padrão que a tua família deixou pra você. Se você não é milionário, não veja uma família milionária, quebra esse padrão. Começa a ser o primeiro investidor, o primeiro milionário da tua família. Porque depois, deixar para as próximas gerações é mais fácil. Até porque as gerações passadas já deixaram nada pra gente. Exato. A não ser de valores. Mas dinheiro, nada. Pelo menos a minha não deixou nada. Uhum. Segundo passo, segundo pilar que a gente trabalha é a parte de base sólida. Cara, primeiro você vai crescer pra baixo, pra depois crescer pra cima. Muita gente quer crescer só pra cima. E não é assim que funciona. Vai ficar pior antes de ficar melhor, pô. Vamos parar numa árvore. Pensa numa árvore. Ela cresce primeiro pra onde? Pra baixo. A raiz, né? Raiz pra fortalecer, ter uma base sólida, pra depois crescer pra cima e começar a dar fruto. Pensa num prédio. Não começa já da piscina pra baixo, da cobertura pra baixo. Primeiro, são 10 metros pra baixo. Cava. De fundição, base, sapata e tal. Ou seja, a gente não vê. E às vezes tá ali a maior parte do tempo e a gente, mas não tá dando resultado. Mas não tá dando resultado. Não tô crescendo, não tô evoluindo. Tu tá crescendo, só que tá pra baixo. E crescer pra baixo não quer dizer que você tá voltando. Quer dizer que você tá se fortalecendo. Criando uma base sólida. E essa base sólida vai te ajudar muito você ter um planejamento financeiro. Organizar melhor tuas finanças, organizar a tua vida, a tua autoestima, a tua qualidade de vida, a tua família, os teus relacionamentos. Isso é base sólida. Terceiro pilar, geração de renda. Se você estiver contando só com o teu salário, você não vai ser milionário. Você tem que criar outras fontes de renda. Eu era engenheiro, tinha um bom salário, mas ainda assim eu fazia como renda extra consultorias. Precisava? Não. Não pro padrão, mas porque eu queria, precisava. Entende? Entendi. Então, além de eu gostar, era por dinheiro também. E a gente tem que parar com esse conceito de não é por dinheiro. É por dinheiro. Porque dinheiro muda a tua vida. O dinheiro, você não pode ter amor ao dinheiro. Mas você tem que ter amor às coisas que o dinheiro proporciona. E eu tenho amor à minha família. E o dinheiro proporciona dar cada vez mais coisas pra minha família. Então a gente tem que parar com esse conceito de não, o dinheiro é importante sim. Dinheiro é bom. Dinheiro vai mudar a tua vida e da tua família. Então para com esse negócio, não, é bom. Só fala que não é bom quem é pobre. Para e pensa. Você quer seguir um pobre ou com um rico? Decisão é tua. Agora, não se apega só ao dinheiro. E quando você começa a tirar o dinheiro dos olhos, ele vem pro teu bolso. Dinheiro é importante, mas não é a única coisa. Terceiro pilar, geração de renda. Gera outras fontes de renda. Não conta só com o teu salário. Quarto pilar, legado. O que é o legado? Aprender a investir. Quando você investe, você deixa o teu legado. Como eu falei, eu aprendi a investir, me tornei milionário. Minhas filhas investem, minha filha investe, minha esposa investe, meu pai investe, meus irmãos investem. Isso Algo é legado. que era impossível na tua família lá atrás, você tornou possível. Total. Meu sobrinho hoje de 8 anos, ele fala que quer ser milionário. Por quê? Quero ser milionário igual meu tio. É uma diferença.
Entende? Do que eu quero ser bandido igual meu tio. Quero traficar arma. Quero... Tá entendendo Sim. a parada? Total. As pessoas se espelham no que você faz. O que você tem feito de bom? Para e pensa. Uhum. Tem gente que quer dar o melhor pro filho, só que tá vivendo uma vida de merda. É a merda que tu vai dar pro teu filho. Ah, não, meu filho vai ter um futuro melhor do que o meu. Não vai. Se for, é pouca coisa melhor. A não ser que ele tenha outros mentores que não seja você, que vai fazer ele quebrar esse padrão como eu fiz. Então, se o teu pai não te deu esse direcionamento porque ele não sabia, tá na hora de você dar esse direcionamento pra ele, pros teus filhos e pro máximo de pessoas que você conseguir. Então, esse é o legado. O legado é a gente começar agora a formar novos milionários. Legado é a gente ter uma empresa que traz prosperidade para as famílias. Isso é o legado. E o quinto pilar, que antes eu não entendia muito bem, mas hoje faz muito sentido, que é a qualidade de vida. Você só vai fechar o ciclo da prosperidade se você tiver qualidade de vida além do dinheiro. Qualidade de vida é você ter tempo espiritual para você. É você ter tempo de qualidade com teus filhos. É você poder pegar o dinheiro e gastar com o que você quiser em algum momento. É você poder cuidar do teu corpo, olhar para tua saúde. Tem gente que fala assim, mas aí é fácil ter nutricionista, ter personal trainer, porque tem dinheiro. Não. É porque eu priorizei isso. Prioridade. Eu perdi 10 quilos de gordura corporal em um ano. Nossa, só isso em um ano? Pra mim é coisa pra caramba. Porque não foi fácil. Uhum. É igual investir. Visão de longo prazo. Mas daqui a pouco, quando eu tiver com o corpo todo definido, sarado, a galera vai falar, foi bomba. Mas ninguém viu que foi anos e anos. É um processo. Total. Eu não quero ficar com barriga de tanquinho do dia pra noite. Na verdade, eu quero. Mas eu sei que não é possível. Sim. Mas eu preciso, construir. E por que eu comecei a malhar? Porque quando eu fui no médico fazer um exame, eu tava quase hipertenso, quase diabético. E eu tenho 2 filhas, cara. Eu quero viver muito tempo pra elas. E deixar um legado. E eu comecei a trabalhar a minha qualidade de vida por causa da minha saúde. Então, os ricos, eles têm nutricionistas, eles têm personal trainer, eles malham todos os dias. Não porque eles querem ficar bombado. O corpo é legal, a autoestima é bacana. Mas todo mundo quer ter um corpo legal. Só que os ricos, eles se preocupam em viver mais. Em qualidade de vida. Porque dinheiro eles já têm. Total, né? Porque não adianta ter dinheiro se você não vai viver mais tempo. Quantas pessoas morrendo aí cedo? Então, esses são os 5 pilares. Pilares que a gente ensina no nosso método. Porque o que eu ensino é o que eu vivi. É o que me permitiu chegar nesse primeiro milhão. Dentro de toda essa história, né? Que, enfim, teria que passar aqui 36 anos contando. Né? É muita coisa, mas só essa já agregou muito. Eu acho que... Espero que tenha ajudado, né? A percepção. E independente do cenário, já andei de trem lotado, ônibus lotado. Já fiz várias coisas que eu poderia estar contando só derrota aqui. A gente pode até fazer um podcast só das derrotas que viraram sucesso, mas eu quis aqui trazer, meu coração tocou pra falar exatamente o que eu falei hoje. Massa. E talvez vai te inspirar, vai te motivar, ou talvez vai dar uma virada de chave. Vai ser a virada de chave que muitos outros mentores lá atrás proporcionaram pra você, Renan. Eu acho que com certeza vai sim. E pra gente finalizar, Renan, pra gente encerrar, pensando agora como um milionário, lá atrás, o que você faria de diferente? Coisa que você só consegue pensar agora porque você já é um milionário. O que você teria feito de diferente lá atrás para ajudar alguém que talvez esteja numa situação parecida com a sua, só que lá atrás? E se ela ouvir isso hoje, vai mudar, vai virar o jogo dela. Cara, a primeira coisa é ter produtividade financeira, ou seja, aprender a investir e administrar melhor o seu dinheiro. Se eu tivesse aprendido isso desde os 13 anos de idade, quando eu comecei a ter dinheiro, eu teria o primeiro milhão muito antes. Então, o primeiro passo, olhando para trás, aprender a investir e administrar melhor o seu dinheiro. Segundo, aprender sobre vendas. Venda. Mas eu tenho que ser um vendedor? Não, você tem que aprender sobre vendas. Porque a todo momento a gente está vendendo. Esse podcast é uma venda. Não de um produto, mas de uma ideia, de um conceito, enfim, da pessoa assistir aqui. A todo momento a gente está vendendo a ideia de eu tenho que vender o meu cargo numa entrevista. Eu tenho que vender a ideia da minha esposa sair comigo em tal lugar. Eu tenho que vender para minhas filhas que elas têm que dormir cedo. Isso é venda. Então, lá atrás, se eu soubesse disso, eu teria aprendido mais cedo sobre vendas.
Próximo passo, network. Isso, a ficha caiu há pouco tempo, esse ano, pra mim. Que eu preciso aprender sobre network. Eu preciso ter mentores de network. Hoje eu não tenho ainda. E eu tô abrindo aqui coisa bem filé aqui, que eu... Bem recente. Exato, assim, coisa de... O último evento que eu participei agora, eu tive essa virada. E o último, tenha mentores. Você precisa estar numa roda de pessoas que estão acima de você. Com certeza. E tá nessa roda de amigos, né, de pessoas que estão acima de mim, que me mostrou que eu preciso de network. Por quê? Hoje eu faço parte de alguns grupos de mastermind. Só que eu sinto que eu não consigo absorver o máximo que eu poderia por eu não saber fazer network da maneira certa. E muitos que estão ali que se destacam, o que eu vejo de diferencial é isso. E aquele lance, eu tô sempre observando. Nossa, aquele cara é diferenciado. Como que ele consegue? Network. Então, esses são os pontos. Administrar melhor o seu dinheiro, aprender a investir, aprender sobre vendas, ter mentores E network. e network. Se lá atrás eu tivesse esses 5 pontos aqui, hoje eu já teria muito melhor. E se eu não tô, daqui a pouco eu vou estar, porque eu já sei desses 5 pontos e talvez vou acrescentar mais ao longo do tempo, como foi esse network. Que pra mim ainda é um ponto cego. O que é um ponto cego? É aquilo que eu não sei, que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria feito. Exato. Então, se você não sabia que não precisava aprender network, aprender a investir, administrar melhor o dinheiro, ter mentores e aprender sobre vendas, talvez esse seja um bom gatilho para você começar. Todos esses, escolhe um. Qual que eu começo? Aprende a administrar melhor o teu dinheiro, aprende a investir. Fez esse? Aprende sobre vendas. Fez esse? Mentores. Porque na realidade, aqui você já vai ter mentores. Então os mentores, eles sempre são os primeiros. Para você aprender qualquer coisa, ter mentores é mais fácil. Porque ele já percorreu aquele caminho. E depois, network. Massa, Renan. Cara, se eu pudesse traduzir isso aqui, tem um prato de filé mignon aqui na mesa, que foi esse episódio, cara. Realmente a gente mapeou aqui muitos pontos que a gente hackeou, todos esses pontos que te tornaram hoje uma pessoa milionária com futuro, um cara empresário, com empresas que vão fazer a diferença de fato, que é o nome da empresa, Fazendo a Diferença. E, cara, é só o começo. Definitivamente é só o começo. E o legal de toda essa série aqui, Renan, esse novo episódio aqui, que a gente vai trazer mais convidados, mais pessoas para hackear ainda mais. Ainda mais como que começou, o que foi feito na vida desses milionários. Show de bola. E o convite que eu deixo para vocês é o seguinte, galera. A gente vai trazer aqui milionários. Se você conhece alguém e conhece no sentido de eu sigo uma pessoa que é milionária, eu gostaria que batesse um papo com o Renan e o Matheus. Coloque aqui nos comentários pra gente poder fazer contato com essa galera, pra ver se eles vêm, se a gente consegue trazer. E não importa, assim, pode ser até celebridade. Eu tô numa vibe que se ele falar não, é um não hoje, mas daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. Então a gente vai trazer bastante gente de peso, pessoas conhecidas, pessoas não conhecidas, mas que são milionários, porque, se a pessoa é milionária, ela tem algo diferente, ela tem algo pra contribuir com a gente. Então se tiver alguém que cara, eu adoraria ver o Renan com o fulano, ou com a fulana, coloca aí pra gente que a gente vai fazer. Já tá com uma lista bem bacana, né, Matheus? A gente vai começar já a alinhar mais essa lista. Mas se você puder contribuir com a gente também, vai ajudar pra caramba. Show de bola, Renan. E você que tá ouvindo esse podcast aí, já coloca aí nos comentários o que você achou. Aproveita, já segue você que tá assistindo no YouTube, você que tá escutando também no Spotify, segue para você não perder nenhum episódio. Além dos episódios semanais, toda semana tem um episódio do Profadcast. Todos os dias a gente tem reflexões do Investidor Profad no Spotify, né? Que são pílulas que vão ajudar no dia a dia quem quer aprender a investir, quem quer administrar melhor o dinheiro, seguir todos esses pilares, esses 5 pilares que o Renan acabou de mostrar nesse episódio aqui hoje, beleza? Galera, então é isso. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e bora evoluir!